Olá pessoal, esse é um programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos Extra, porque é um programa mais curtinho. Estou aqui no IPPB com o Jefferson fazendo a filmagem e a edição, e eu estava conversando com ele, com um grupo também, sobre um tema. Aí eu aproveitei e falei assim: Jefferson, vamos gravar de improviso para aproveitar essa vibração e passar um esclarecimento que é pertinente. A gente faz um programa curtinho como um extra, tá? Vamos lá, direto ao ponto. Por observação, dá para notar claramente que os últimos pensamentos que a gente dorme pensando neles, ou sentindo uma certa atmosfera de alguma coisa do dia a dia, que nós arrastamos para dentro do sono, quando o metabolismo cardiorrespiratório desce pelo sono e as ondas cerebrais também descem, o corpo espiritual então se solta temporariamente para fora do corpo humano, permanecendo justaposto extrafisicamente por sobre o corpo, dentro do campo energético da aura, que se distende nesse momento, formando um campo de proteção, chamado então de faixa de atividade do cordão de prata, ou cúpula de ação do cordão de prata. Quem deu essa nomenclatura foi o Sylvan Joseph Muldon, no livro Projeção do Corpo Astral, de 1929, um clássico que eu sempre falo dele aqui. O livro foi em coautoria com o grande Hilliard Carrington, e o Muldon foi o primeiro a observar que quando ele dormia pensando em algo, quando o corpo espiritual se soltava, tendia a ir na direção daquilo que ele havia pensado. Via de regra, o corpo espiritual paira sobre o corpo humano, e por isso a maioria das ilustrações de livros de projeção astral mostra o corpo espiritual logo por sobre o corpo humano. Então, quando se diz que todos os seres humanos saem do corpo, e até os animais, é esta saída apenas numa soltura parcial atrelada ao sono, que é uma condição natural do ser humano. Então, todo mundo tem projeção, mas essa projeção no limiar, ela não escapa do campo energético, adentrando algum nível extrafísico para aprendizado e aprofundamento. Ela fica aqui, ou às vezes sai do corpo e está no duplo aqui do próprio meio ambiente, atravessa a parede, está na rua às 3 da manhã. Ela não mudou de plano, não houve uma mudança energética que capacitasse uma leveza para ela passar para níveis extrafísicos. Isso é normal. Então, todo mundo tem essas saídas durante o sono, mas sem o aproveitamento. Ela pode ser inconsciente ou semiconsciente. Por isso se diz que todo mundo sai do corpo. E aí o que aconteceu? Muita gente ficou imaginando que ficava fora do corpo o tempo inteiro durante o sono do lado de lá. Não é verdadeiro isso. A tendência é a pessoa ficar pairando, inconsciente ou semiconsciente, tá? Regurgitando mentalmente sobre o corpo as coisas do dia a dia. Alguns conseguem soltar-se e adentrar outros níveis. Às vezes, a pessoa dorme aqui, tem a saída inconsciente e já acorda em outro plano, levada pelo mentor espiritual dela. Mas a grande massa, a grande maioria dos projetores tende a ficar aqui. Todo mundo é projetor, mas a maioria não desperta para tal condição. Então, como os ciclos de ondas cerebrais são feitos a cada 1h30, e aí vocês podem pesquisar e observar essa informação, a cada 1h30 há uma mudança dos ciclos das ondas cerebrais, de ondas beta para alfa, para beta, que é vigília, alfa, que é estado de relaxamento, teta, que é o sono leve, e delta, que é o sono profundo. Essas ondas têm ciclos normalmente associados nos laboratórios do sono em 1h30, então é muito difícil que a pessoa fique mais do que 1 hora fora do corpo, porque quando esses ciclos sobem, o cordão de prata puxa a pessoa de onde quer que ela esteja, encaixando-a ou mantendo-a por cima, e libera de novo. É como se o corpo físico necessitasse da presença do corpo espiritual junto, que é sua fonte de vida, porque se não tivesse essa parte espiritual, o corpo humano morreria, porque não teria o princípio vital, que é a sua vida, a consciência, o espírito encaixado ali. E eu sei disso porque experiências em que se prolongam muito tempo, quando você volta, o corpo está frio, você mexe, tudo range, como se faltasse o calor vital de alguma forma. O corpo está vivo, mantido pela respiração, o duplo etérico em volta, energizando, mas sem a presença do dono dessa história, que é o espírito, o corpo esfria, a máquina esfria. Então o que a natureza fez? A cada ciclo de 1h30, onde quer que você esteja, você é puxado. Aí daqui a pouco uma outra saída. Então é mais comum ter algumas saídas com ida e volta do que uma com várias horas. Em algumas questões, os mentores
energiza o corpo físico para ele acalmar, para que o ciclo de ondas cerebrais fique mais lento, quando há a necessidade de prolongar o tempo lá. E isso considerando a medida de tempo daqui. Eu falei no programa do Daniel Douglas Holmes sobre essa questão do tempo. Eu estou citando o tempo daqui. Então, um internauta perguntou também, e se a gente fica fora do corpo o tempo inteiro? Não, não fica fora do corpo o tempo inteiro. Você fica para fora, inconsciente ou semiconsciente, cai para dentro, daqui a pouco sai é isso aqui, intermitente. Por quê? Durante as horas de sono é necessário ter sonhos para descarregar as tensões do dia a dia. Às vezes o pesadelo acontece para tirar a carga de medo para fora da mente, é um descarrego mental. Nós passamos por estados alterados de consciência, como a hipnagogia, que é o cochilo na ida do sono, e a hipnopompia, que é o cochilo na volta do sono. Então, ocorre em vários estados. A projeção astral é um desses estados. Ninguém fica lá fora o tempo inteiro enquanto o corpo dorme. Ou ela fica justaposta ou entrando e saindo de forma inconsciente, dentro dos processos instintivos de regeneração espiritual e energética da natureza. Então, claramente por observação, se você dorme pensando em algo, a tendência é se soltar na direção daquilo. Aí é que está o problema, que eu quero assinalar para vocês. Pergunta, vocês dormem pensando em quê? Vocês não sabem, uma pergunta difícil. Por quê? Quando você fecha os olhos para deitar e dormir, sua mente fica divagando numa série de imagens e memórias do dia a dia. Não é isso? Até o sono chegar. Você não consegue focar numa coisa só, você fica girando imagens e coisas até que você cai no sono. O problema é que essas imagens e coisas na tela mental, a gente de olhos fechados, relativo ao chakra frontal, são de coisas do dia a dia. Então, quando você cai no sono e o corpo astral emerge para fora, se ele vai na direção do que você dormiu pensando, o que acontece? Você dormiu pensando só em coisas do mundo físico, coisas da sua vida. A leitura que o corpo astral faz instintiva é que se você só dorme pensando em coisas do dia a dia, você pertence ao plano físico. Então ele não sai daqui, ele permanece próximo ao corpo físico, porque sua vida mental está girando só em cima disso. Então seria muito interessante que na hora, antes de deitar, vocês lessem alguma coisa sobre saídas do corpo ou um mundo espiritual e depois tentassem dormir pensando naquilo. A meditação antes de deitar ajuda, porque acalma a mente e aí limpa a mente também, ou uma prática energética que você quiser fazer, mas dê um jeito de limpar a tela mental na hora de dormir. Aí alguém vai falar assim, quanto tempo? A vida inteira, porque você dorme toda noite. Tá? Essa possibilidade é toda noite. Então isso não é uma técnica, isso é uma postura consciencial de mudar alguns parâmetros. Fechou os olhos, não pense em coisas do dia a dia, não fica remoendo coisa. Pensa no mundo espiritual, pensa nos mentores extrafísicos que podem lhe ajudar. Durma visualizando alguma coisa extrafísica ou espiritual da sua preferência. Isso vai ajudar a melhorar o nível das suas projeções e também a memória dessas projeções. Sabe quando vocês veem um filme muito intenso e logo a seguir vai dormir, o que acontece? Você fica sonhando, ou o filme fica girando na sua mente, tipo, na tela mental fica em looping. O Jefferson está ali fazendo assim com a cabeça, a gente fica em looping com as imagens do filme, quanto mais intenso. Às vezes a gente vai deitar depois de um dia intenso com a mente atolada de coisa e a gente fica... Essa intensidade vai gerar formas mentais, que são verdadeiros cacos psíquicos, que vão ficar gravitando em volta da aura da cabeça. Quando o corpo extrafísico se projeta, ele fica imerso nesse mar de formas mentais, que são cacos de coisas do dia a dia, plasmados. Isso diminui a lucidez e prende você aqui. Seria legal quando o corpo astral emergisse, a aura estivesse limpa para ele fluir, porque você dormiu pensando na parte espiritual. Outra coisa, de manhã quando você acorda, está na hora de pensar no plano físico. Você vai ter que correr para o trabalho e fazer as coisas do dia a dia. Então, na vigília, você não pode arrastar o plano espiritual para dentro da vigília. Você pode trabalhar os valores espirituais para viver a vigília, mas a realidade extrafísica não tem como. Você está com os 5 sentidos no dia a dia. Então veja, não se pode arrastar um mundo espiritual para o plano físico quando você acorda. Em contrapartida, vocês não podem arrastar o mundo físico mentalmente para o plano extrafísico quando você dorme. Porque quando você dorme, você pode estar na borda de saída para entrar em outro plano. Então você deve dormir pensando no outro plano. E aí que está o erro. Você dorme pensando só nas coisas daqui. E aí ocorre a reclamação de muita gente. Estou estudando saídas do corpo há anos e não consigo uma. Por quê? Porque vocês estão fazendo autossabotagem na hora de dormir. Você lê, e depois quando dorme, não dorme pensando naquilo. Você deixa a mente ficar divagando e isso quebra todo o seu estudo. Faz uma técnica, não adianta, porque daqui a pouco a mente dilui. Então põe a cabeça no travesseiro,
pensando em coisas maiores. Não deixa o dia a dia pegar. Isso é um trabalho que vai levar meses até vocês se acostumarem. Senão não vai adiantar estudar a parte projetiva, se na hora H você está pensando em outra coisa e aí não vai funcionar para vocês. E para finalizar, nossa geração está passando um bombardeio de informações que nossos avós não tinham. Televisão, internet, celular. Então a quantidade de informação e luminosidade que chega é muito grande. Então quando a gente vai deitar, a nossa tela mental está muito cheia. Sabe, sair da internet ou sair do celular e logo depois dormir pensando naquilo é uma forma de prisão. Ora, esses instrumentos modernos, essa tecnologia, ela é para libertar a consciência e não para prender e criar mais uma prisão. Tem gente que levanta de madrugada e vai olhar o WhatsApp. Quer dizer, se levantou de madrugada, vai lá para o pit stop noturno, banheiro, toma uma água, sei lá, come um biscoito, faz alguma coisa, depois quando deitar, novamente pensando no mundo espiritual. Se você acorda, vai olhar o WhatsApp e dorme pensando naquilo, vai estragar o processo inteiro. Você vai fazer 1000 técnicas, não vai adiantar, vai fazer 1 milhão de cursos de projeção, não vai adiantar, porque na hora H você está ficando refém das ideias mentais, que na verdade elas são ideias do mundo físico, da tecnologia daqui. Então, o celular, você precisa dele no dia a dia para várias coisas, mas cuidado, não fica refém, escravo, toda hora ali, não. Dá um tempinho, vê as coisas, saiu para jantar, janta, não fica no celular, conversa, sabe? Não deixa a parte virtual tomar o lugar da parte pessoal. Às vezes numa família, cada um no celular e não fala uns com os outros. Evita isso, é um tipo de armadilha que a gente está vivendo hoje. Nossos avós tinham uma parte lúdica, mais tranquila, não tinha esse bombardeio de informação. Então, como que você faz para bombardear, para evitar esse bombardeio? Equilibra com as coisas lúdicas. Não que você não possa usar um celular, a internet, usa, são ferramentas de trabalho, mas equilibra tudo isso com mais poesia, mais música, mais arte, no sentido positivo da arte, coisas lúdicas, que te dê algo diferente da tecnologia, que é uma coisa que está incidindo diretamente na mente e condicionando. Dê um pouco mais de espaço para seu coração, sem perder a inteligência, e use a inteligência sem perder o coração. Equilibra isso. Mais poesia, mais música de boa qualidade, não a música ruim que está tocando hoje no mundo inteiro. Busca a qualidade no gênero que você gostar, leia coisas profundas. Perto da hora de deitar, não bobeia, lê algo legal, sabe? Se você tiver um parceiro, uma parceira legal, deita ali, que seja uma comunhão de sentimentos bons, não somente para sexo, mas para conversa sadia, equilíbrio da dupla, que também vai afetividade, pontos de vista em comum sobre a vida e a própria relação entre parceiros. Isso tudo vai ajudar, mas não deixa a tela mental ficar saturada. Não durma pensando em problema, não durma pensando no trabalho, não durma pensando em trica-trica do dia a dia. Sabe, não durma assim, amanhã eu tenho que pagar uma conta, depois... Não, esvazia a mente, ou encha a mente de ideias de projeção, que são ideias que vão impulsionar instintivamente o corpo espiritual para um plano mais alto, onde naturalmente poderá haver um despertamento dessa condição. Então eu achei necessário bater esse papo com vocês aqui hoje. Estava conversando aqui com as pessoas em volta, e falei, deixa eu gravar algo assim, porque vai ajudar estudantes de projeção, que às vezes estão lendo, correndo atrás, e na hora de dormir comete o erro, deixa a mente em looping com várias outras coisas que não tem a ver, e isso satura o chakra frontal. E tem um programa que nós fizemos, Jefferson, de limpeza da tela mental. Você, por favor, pode pôr o link para quem não assistiu, assistir, porque fala nisso de uma forma maior. Aqui esse toque hoje está mais informal, é só para... Cuida isso aí, viu, pessoal? E usufrui de tudo, internet, celular, televisão, mas não deixa a tela mental ficar saturada, e evite de ver filmes muito carregados de violência e tensão perto da hora de dormir, ou filmes de terror perto da hora de dormir. Assista num outro momento de dia, para que a tela mental não fique saturada na hora de cair no sono, tá bom? E sempre levando tudo isso com equilíbrio entre o estudo espiritual e a vida material, equilíbrio. E esses estudos não são para tirar a gente do mundo, é para melhorar a nossa manifestação consciencial nesse próprio mundo, levando as coisas de forma normal, pé no chão, nada de viajar da astral na maionese astral. Equilibra as coisas. Saída do corpo não é fuga do dia a dia, é ferramenta
para aprender algo, trabalhar enquanto o corpo dorme. Você não está tirando seu tempo do dia, você estaria dormindo. Agora, o cérebro precisa sonhar, de vez em quando um pesadelo, precisa entrar nos estados alternados que ele tem para poder fazer o trabalho de desintoxicação. Por isso o corpo astral justaposto, às vezes encaixado, solta um pouquinho, mas nunca encaixado igual na vigília. Por isso que se fala que todo mundo sai do corpo, mas é uma saída limítrofe. Eu conheço projetores que nunca saíram do quarto, sempre flutuando dentro do campo energético, flutua, olha o corpo, cai dentro, e outros que deita e dorme e acorda em outro plano. Qual é essa diferença? O que a pessoa está levando para dentro do sono? E, finalizando, jamais durma pensando no mal de alguém. E jamais durma pensando sobre alguma coisa negativa de alguém ou alguma situação. O corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo de luz, chama o nome que você quiser. Inconscientemente vai buscar o que você dormir pensando. Ainda vigora muito bem fazer uma prece na hora de deitar. Agora veja, faz a prece que você quiser para quem você quiser, não estou dando palpite como você deve fazer, só estou dizendo que seja isso de coração, em espírito e verdade, uma conexão verdadeira. Isso também quebra parâmetros, porque faz você pensar no alto. Isso para quem tem o hábito de fazer prece, né? Porque tem gente que também não está ligada a nada e procura, mas o importante é um pensamento alto. Para quem não está ligado em nada, pensa no sol, pensa na magnitude da vida, pensa no espaço sideral, mas saia da mesmice mental de ficar remoendo coisas do dia na hora de deitar. Isso prejudica as projeções e você pode estudar bastante e não ter resultado por causa disso. Então, gente, foi só esse toque hoje informal. Próximo programa, o Cascão Astral, que já estava na sequência, entramos com esse bate-papo informal hoje. Eu acho que é legal de vez em quando jogar uma pequenininha, só uma curtinha aqui sobre projeção, a gente fazer de vez em quando, né, Jefferson? Um bate-papo informal assim, eu acho que ajuda bastante. Jefferson, obrigado aí pela edição, obrigado a vocês pela atenção. Até mais.